Fala pessoal, boa noite. Bom pessoal, hoje eu tive a ideia de vir aqui falar sobre toda a minha coleção, por enquanto, obviamente, do Mestre Chesterton, tudo que eu tenho aqui em casa, e eu mostrar aqui um pouco de cada livro para vocês. Por enquanto é isso que tenho. Vou falar um pouco sobre as editoras, principalmente sobre a Sociedade Chesterton Brasil. Eu curto muito o trabalho deles e com certeza em breve estarei sendo membro da Sociedade Chesterton Brasil. Acompanho o trabalho deles há um tempo e admiro pra caramba. Eles que estão juntamente com o Instituto de São Vitor, Hugo de São Vitor, na verdade. E você que não conhece, vale a pena dar uma pesquisada depois. O trabalho dos caras é bem legal. Bom, galera, começando pela Barbárie de Berlim, da editora LVM, confesso que essa é a primeira obra deles que tenho contato. E é um livro bem profético, bem da hora, sobre toda essa filosofia bizarra que já vinha na Alemanha da Primeira Guerra Mundial, que vai desembocar, obviamente, no nazismo da Segunda Guerra. E esse livro poderia muito bem ter sido escrito, como está bem aqui, esse livro poderia ser muito bem escrito em 1914 ou 1945. Já todo esse movimento alemão bizarro já tinha uma filosofia, uma ideologia, uma base bem louca. E como eu disse, vai desembocar numa coisa, uma das mais horríveis que tivemos na nossa sociedade, que é o nazismo de Hitler. Esse livro contra o Estado é basicamente como é que se fala? A transliteração, o debate dele do Chesterton com o doido do Bernard Shaw. Para quem não conhece o Bernard Shaw, foi amigo do Chesterton, pessoal assim, por incrível que pareça, mas com ideias totalmente contrárias e que toda a disputa ficava no campo da dialética. Eles fizeram vários debates, o Chesterton escreveu muito sobre ele no livro Hereges, e tudo aquilo que foi combatido, todo esse cientificismo do tempo do século XX, tudo aquilo que o Chesterton combateu nos seus escritos. E para quem não conhece o Bernard Shaw, era um cara, ele fez parte da sociedade fabiana, tinha ideias eugenistas, falava abertamente sobre isso, ideias socialistas e uma filosofia bem bizarra. Um cara bem, assim, difícil de defender, olhando para trás. E é isso aí. Eles debatem tete a tete aqui e é um livro muito bom. Vale a pena demais. Vamos pro próximo. Aqui temos A Balada do Cavalo Branco. Engraçado que esse livro eu não conhecia, não fazia a mínima ideia que o Chesterton tinha escrito a respeito do rei Alfredo o Grande da Inglaterra, o rei que foi muito importante para a unificação dos anglo-saxões. Ele lutou muito contra os bárbaros vikings e, enfim, esse livro aqui ele é uma grande homenagem a Homero, a Virgílio, a todos esses grandes épicos. Ele escreve meio que a história da Inglaterra nesse estilo de prosa, em homenagem à Divina Comédia, do Dante e tudo mais. Enfim, eu acho que o Chesterton considerava isso aqui como a maior obra dele. Inclusive, ele dedicou essa obra à esposa dele, pela grandeza dela, e essa obra é espetacular. E eu encontrei ele por acaso. Isso que é mais louco. Muito bom mesmo. Vou colocando aqui um em cima do outro e afastando aqui. Só tô com uma mão, mas é isso aí. Esse livro aqui, eu acho que é a capa, a arte mais completa da Sociedade Chesterton Brasil. Eu acho lindão esse livro. É espetacular. O Chesterton vai descrever a viagem que ele fez à Terra Santa e falar sobre a Nova Jerusalém, a Jerusalém terrena, como foi a viagem dele, vai falar sobre a moral cristã e tudo mais. É uma obra bem completa. Por enquanto ainda estou lendo, não terminei ela. E estou curtindo muito. Estou saboreando essa obra. De verdade. Muito bom. A Nova Jerusalém. Do nosso gordinho Chester.
E aqui temos Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu comecei a ler recentemente ele e tô curtindo muito, porque, diferentemente desse A Coisa, porque eu sou católico, nessa obra aqui, o Chesterton, ele escreve logo depois que ele se converte de vez e entra na Igreja Católica. Após 6 meses, ele começou a escrever artigos a respeito dessa conversão e ele dá uma pincelada. Eu não terminei esse livro, eu tô no início dele também. Ele, aqui no início que eu li, dá uma pincelada também de como foi a relação do Chesterton com a esposa dele a princípio, porque o Chesterton se converteu, entrou na Igreja Católica, era algo que ele já vinha lutando a respeito, e a esposa dele ficou na Igreja Anglicana ainda, converteu no ano de 1922, e ela só passou a se converter no ano de 1928. Então, é bem da hora, é bem da hora. Vale a pena também. Não terminei, mas tá sendo incrível esse livro aqui, cara. Aqui é uma obra espetacular. O Homem que Foi Quinta-feira. Ainda não li esse livro, mas basicamente esse livro aí é o plot em cima do plot. É um livro bem denso, falando no sentido de segredos e investigação policial, e é considerado por muitos o melhor livro sobre Pantocrato aqui. Esse livro aqui considerado por muitos o melhor livro policial que temos em língua inglesa. Enfim, O Homem que Era Quinta-feira é lendário. Ainda não terminei, mas pretendo em breve. Man Alive também é um livro bem humorado, em que o Chesterton vai discorrer sobre o senso comum, toda a perspectiva da sociedade do século XX, em que tudo estava meio zoado, e ele vai tratar isso de forma bem humorada. Aqui atrás temos o Dave Walkhurst, o presidente da American Chesterton Society. Eu curto pra caramba o trabalho desse cara. Quem não conhece ele, vale a pena pesquisar no YouTube a respeito. O cara é muito fera. Esse aqui, eu confesso que não sei quase nada a respeito. Comprei pelo título. Vale lembrar, eu não citei aqui a Sociedade Chesterton Brasil aqui. Temos 1, 2, eu acho que eu já tenho uns 5 livros deles e pretendo pegar mais. E esse livro eu basicamente não sei nada a respeito e pretendo deixar ele às escuras, para que quando eu for ler eu possa ser ser surpreendido e ver o que é que ele tem. Nossa, esse livro aqui eu tenho uma relação muito especial. Eu estava tão ansioso para ler esse livro aqui quando eu soube a respeito dele, e como eu não tinha pedido ele na internet ainda, eu estava tão ansioso, fiquei pensando, se eu pedir ele na internet ele vai demorar para chegar. O que eu faço agora? Não consigo achar ele em PDF, não consigo achar ele em EPUB. Como vocês podem ver, ele tem ilustrações aqui. E então, o que eu fiz? Eu peguei a versão em inglês e comecei a traduzir por mim mesmo. Com tanta ansiedade que eu tava, eu traduzi ele completamente. Ainda tem essa tradução aqui. E, enfim, fiz a minha própria tradução e é um livro espetacular, extremamente profético. Fala sobre a Inglaterra ser dominada por um charlatão muçulmano. E, enfim, é o que está acontecendo hoje. E eles chegam a ponto de proibir pubs. Só que o Pump e o Patrick Dalroy são dois caras que lutam contra esse maometismo na Inglaterra. E o que é que eles fazem? Já que o pub é proibido, eles fazem um pub ambulante, já que isso não está na lei. Um pub ambulante não possa existir. Enfim, eles vão ser perseguidos, eles vão fugir. Não vão dar muito spoiler, mas é basicamente o que a Inglaterra passa hoje. Que livrão, muito lindo, arte espetacular. Ótimo trabalho da Sociedade Chesterton Brasil. Esse livro chegou recentemente aqui, A Volta do Don Quixote. Também não sei tanto a respeito, mas creio que o Chesterton escreve... ele veio também com essas rasuras. Isso aqui parte do meu coração, que eu tenho um toque em respeito a livros.
Eu creio que isso aqui, o Chesterton vai pelaquela linha sobre a necessidade do pensamento do homem moderno, do deslumbramento com o cotidiano, com as coisas mais ordinárias em que pode ser encontrado no Don Quixote e que falta hoje no homem moderno. Eu acho que vai para esse tom aqui, esse livro, apesar de ainda não ter nem mesmo prefaciado, nem nada, sabe? O grande Padre Brown, diga-se de passagem, Padre Brown maior que Sherlock Holmes, mais um trabalho aqui da Sociedade Chesterton Brasil. A sabedoria de Padre Brown, esse aqui é a capa dura, lindão. E eu fiquei muito triste esses dias. O Padre Brown, ele tava tem uma série, e ele tava na Amazon, eu assistia com minha esposa, espetacular. Esses dias eu fui colocar pra gente assistir e percebi que não tava mais no catálogo. Enfim, vou dar uma procurada para saber onde posso encontrar e indico demais para vocês. Padre Brown é gigantesco. E aqui a gente vai chegando nas obras mais densas, né? Essa aqui, porque eu sou católico, é espetacular. Aqui ele vai tratar de forma bem mais completa sobre a conversão dele ao catolicismo, e porque o catolicismo é a verdade que nos resta aqui, que tudo que é verdadeiro vem a partir da Igreja Católica e não é uma mera, como que se fala, uma instituição não só fundada por Cristo, e não é uma mera instituição aqui neste mundo, e que ela sobrevive lutando contra tudo desde que Cristo a fundou, enfim, é espetacular. Você precisa ler esse livro. Aqui eu acho que esse livro entra no top 3 de obras do Chesterton que eu li, e meu Deus, você precisa ler esta biografia de Santo Tomás de Aquino. Eu não lembro qual foi o grande tomista que falou a respeito que ele leu infinitas obras de Santo Tomás, mas nenhuma captou a essência do tomismo, e mesmo que Chesterton não fosse um medievalista, acadêmico e tudo mais, mas que a obra mais completa sobre o pensamento tomista é esta aqui. Enfim, Chesterton e Tomás de Aquino. O Chesterton é como é que se fala? A síntese do pensamento de Santo Tomás na prática, na realidade, no senso comum. E, meu Deus, esse livro aqui é muito bom, muito bom. Parece que tem uma história, tem uma história, um relato em que o Chesterton ditou ele até a metade. O Chesterton, ele era assim, ele de uma sentada, ele pegava e ia ditando o livro inteiro sem revisar nem nada, e o livro estava pronto, não precisava ser revisado, que só de uma tacada ele conseguiria terminar. Bento XVI também era assim. Enfim, ele parou na metade, falou para a secretária dele: pega esse dinheiro aqui, vai para Londres e compra tudo que tu conseguir de livros que tu ache que seja necessário para que eu termine esse livro. Ela ficou sem entender, como assim? Ele pega o dinheiro e vai. Quando ele pegou, ela pegou, foi, comprou os livros em Londres. Quando ela voltou, num certo outro dia que eles foram fazer a continuação do trabalho, o Chesterton pegou os livros que ela trouxe, prefaciou, falou: tá bom, foi passando. Quando ele sentou na cadeira, ele apenas prefaciou os outros livros. Ele editou o resto do livro só de outra tacada. Enfim, Chesterton, né? São Francisco, eu ainda não li, confesso. Eu li bastante obras sobre São Francisco e eu estou ansioso para ler esse livro aqui. É da Eclésia. Ele também foi esse de Santo Tomás de Aquino. Eles fizeram muitas traduções do Chesterton. E as capas, as edições são bem lindas, só que eu peguei esse grande box aqui deles também. Apesar de o Homem Eterno deles ter uma capa linda, também aqui, como vocês podem ver. Olha só, o que é de errado com o mundo. Como eu não tenho essa obra aqui, eu ainda não sei. Tremendas trivialidades, todo mundo fala que é espetacular. Enfim, eu tô entortando a câmera aqui, vocês estão com labirintite aí, eu acho, já na hora de assistir. O Ortodoxia e o Hereges. Só que eu peguei esse grande box lendário
em que, a princípio, passei muita raiva, que como eu tenho muito toque com livros, eu pedi ele na internet, esse box, e ele veio todo esbagaçado, hein? Você pode ver que esse aqui também tá um pouco. Meu coração quase para quando eu vi. Ó, ele veio um pouco, meio que, sei lá, velho. E eu devolvi o antigo, ele estava todo estraçalhado, os livros todos rasgados, e eu fiquei muito triste. Mas hoje em dia consegui, e nem preciso falar da importância dos livros aqui, né? Aqui são os masterpieces, as obras-primas do Chesterton. Ortodoxia, eu creio que seja a obra mais famosa, que veio em resposta. Primeiramente ele escreveu Os Hereges, e os hereges citados nesse livro ficaram perguntando: Chesterton, então qual é a tua filosofia? Me mostra aí. Enfim, filosofias bizarras do século XX que permanecem até hoje, estavam no ápice. Então ele, tá, deixa eu procurar a minha heresia aqui. De tanto procurar a minha heresia, acabei encontrando a minha ortodoxia. Enfim, ortodoxia é obra-prima, assim como o Homem Eterno. Aqui ele vai discorrer sobre Jesus, e Jesus bem histórico, e como a encarnação de Jesus no tempo, ele rompe com tudo e transforma e revoluciona tudo a humanidade a partir dali. E o que há de errado com o mundo, como que eu posso falar a respeito? Eu não li esse livro, mas também eu acho que ele vai falar nessa linha sobre as heresias do século XX e todas essas filosofias malucas. Então, finalizamos aqui, galera. Isso é tudo que tenho. Essa Bíblia aqui é lindona. Provavelmente farei um vídeo a respeito dela também. Elas são 7 volumes, gigantescos. Olha só. Medieval, com iluminuras e espetacular. Ótimos comentários. Muito bom. Quem sabe eu trago aqui para vocês também. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. E leia o Chesterton. E aí, pessoal, eu esqueci de citar uma dica aqui. Agora que terminei de gravar o vídeo, lembrei. A respeito do livro Contra o Estado, quando eu falei de toda a relação do Chesterton com o Bernard Shaw, tem um documentário muito bom da Brasil Paralelo, de graça aqui no YouTube. Pesquisem lá, A Guerra do Imaginário. Vale bem dar uma olhada nesse documentário, porque ele mostra a grandeza do Chesterton e a luta que ele teve contra essas filosofias bizarras do século XX, e como ele influenciou o C.S. Lewis na sua conversão, e no Tolkien, posteriormente, 2 gigantes que lutaram também contra ideologias errôneas do século XX. Inclusive, esse livro, Ortodoxia, não, foi o que há errado. Não, foi o Homem Eterno. O Homem Eterno influenciou o C.S. Lewis, foi o ponto de virada aí que ele passou a considerar o cristianismo e se tornou cristão. E esse documentário que eu citei para vocês é espetacular, galera. Deem uma pesquisada, procurem a respeito, porque vale muito a pena. Espero que vocês fiquem bem. E é isso aí. Conto com vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto.